Na palavra encontramos luz, mesmo em meio à escuridão. Quando os reinos se levantam sobre a terra e o poder dos homens parece não ter fim, Daniel nos chama à fidelidade, à confiança na eternidade. Rei dos reis e Senhor da história, Maranata, o Senhor logo vem. Vem, Senhor Jesus, reina, tua glória vamos proclamar. Olá, amigo, que bom que você está aqui. Nesta série nós vamos compreender mais sobre o livro de Daniel, suas profecias, o seu contexto, o que ele tem a nos trazer nos dias atuais e o que ele nos revela sobre o futuro, e o que elas nos trazem sobre a breve volta de Jesus. Tua glória vamos proclamar. Daniel, capítulo 9. No primeiro ano de Dario, Daniel assim orou: perdoa, Senhor, teu povo, sim, toda a nação, e ajuda o teu servo a entender esta visão. 70 semanas de anos até onde vão. Olá, amigo, que bom estarmos aqui para mais um estudo da série Refúgio na Palavra. Hoje, capítulo 9 do livro de Daniel. É um dos capítulos mais importantes das profecias bíblicas, porque ele combina uma oração de arrependimento, de confissão, feita por Daniel, colocando diante de Deus a situação do seu povo, e a revelação da profecia das 70 semanas pelo anjo Gabriel. Este capítulo ele está diretamente ligado à visão de Daniel 8, especialmente a pergunta até quando sobre a purificação do santuário. As 70 semanas são entendidas como a primeira parte da profecia dos 2.300 anos. No tópico 1, nós temos o contexto histórico, Daniel 9, 1 e 2. Primeiro ano de Dario, foi quando Daniel teve esta visão. Daniel estuda a profecia de Jeremias. Ele compreende que os 70 anos do cativeiro estavam agora terminando e ele busca a Deus em oração. O estudo das Escrituras, queridos, ele leva sempre a oração e a ação. Não apenas a oração, mas a ação também. No tópico 2, a oração de Daniel, versos 3 até o 19. É uma oração onde ele se humilha, humilhação, de jejum, pano de saco, de cinza. E é também uma oração onde ele adora, reconhece a fidelidade de Deus, exalta sua misericórdia. Ele faz também ali uma confissão. Sim, pecamos, ele diz. Daniel inclui a si mesmo com o povo e reconhece a justiça divina. E então ele faz o pedido: misericórdia, restauração de Jerusalém, perdão total a ele e ao povo. E o verdadeiro reavivamento, ele sempre começa com arrependimento. Não existe reavivamento se primeiro não houver arrependimento. No terceiro tópico, a resposta de Deus, versos 20 a 23. Gabriel chega rapidamente, Daniel é chamado de muito amado, e Deus então responde antes mesmo de Daniel ter terminado a oração. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso!
No tópico 4, a profecia das 70 semanas, versos 24 até o 27. Gabriel então explica para Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Quer dizer, o povo de Israel ainda terá 490 anos de graça, de oportunidade de mudança de vida. 490 anos. E conforme vamos ver, 70 semanas igual a 490. E o princípio profético para aplicarmos aqui está em um dia igual a um ano, de Números 14:34, como Deus já fizera no passado, e Ezequiel 4:6, outro exemplo que Deus usou um dia profético como um ano. As seis finalidades das 70 semanas, Daniel 9:24. Primeiro, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e então ungir o Santíssimo, referindo sem dúvida a Jesus Cristo quando, por ocasião do seu batismo. Tudo encontra cumprimento na obra de Cristo. E o marco inicial, Daniel 9:25, o anjo deixa bem claro, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Então veja, aí está o ponto de partida. E esta ordem para que os filhos de Israel voltassem para restaurar e reedificar Jerusalém está no decreto de Artaxerxes I, no ano 457 a.C., conforme vemos aí no gráfico. Esdras capítulo 7 deixa isso bem claro. 457 a.C. Então aí está o ponto de partida, não só das 70 semanas, mas também de toda a profecia, porque as 70 semanas são parte da grande profecia dos 2.300 anos de Daniel 8:14. Então, esse decreto marca o início das 70 semanas e também dos 2.300 anos de Daniel 8, reafirmando, deixando bem claro. Primeiro ali o anjo fala em 69 semanas, fala em 7 semanas, depois mais 62 semanas. 7 semanas o povo levaria para reconstruir a cidade de Jerusalém, para refazer aquilo que havia sido destruído pelo inimigo. E isto levou 49 anos, reconstruindo a cidade de Jerusalém. Depois, mais 62 semanas, chegaria até o ungido, a unção de Jesus, quando por ocasião de seu batismo no Rio Jordão. Então, batismo de Jesus, a unção pelo Espírito Santo e o início do ministério messiânico de Jesus cumpriu-se exatamente no ano 27. A última semana, então ali a profecia diz que ainda resta uma semana e que na metade da semana, 3 anos e meio, depois do início da última semana, que começaria no ano 27, chegamos ao ano 31, onde Cristo foi crucificado. A crucificação, o véu do templo se rasga, os sacrifícios perdem seu significado, e então ele faria cessar o sacrifício e as ofertas exatamente na metade da última semana. E aí vem o final da semana, que se estende até o ano 34, e o evento foi o apedrejamento de Estevão. Aquele povo que um dia disse, não queremos
é Jesus, mas sim Barrabás. Solte Barrabás e que Jesus seja crucificado. Esse povo que rejeitou Jesus Cristo lá naquela sexta-feira, agora está rejeitando e apedrejando e matando o enviado de Jesus, o seu apóstolo, o seu discípulo Estevão, aquele homem cheio do poder do Espírito Santo. E ali eles estavam dizendo: não queremos nada com o cristianismo. E ao mesmo tempo o povo, a nação judaica, estava rejeitando o tempo de graça que Deus havia lhes dado, 490 anos, mas eles rejeitaram. A relação com Daniel 8, Daniel 8 ele termina sem explicar o início dos 2.300 anos. Daniel 9 completa essa explicação. Então, as 70 semanas são determinadas, quer dizer, em hebraico, shatar, cortadas dos 2.300 anos. Na linha do tempo, nós temos então 457 a.C., o decreto de Artaxerxes, e aí começa as 70 semanas e os 2.300 anos. No ano 27, o batismo de Jesus, o Messias, vem então as 69 semanas cumpridas. No ano 31, a crucificação de Jesus, na metade da última semana, e no fim da última semana, ou das 70 semanas, Estevão é apedrejado no ano 34 depois de Cristo. E aí restam 1.810 anos dos 2.300, que nos levam a 1844, o início do juízo investigativo e da obra antitípica da purificação do santuário celestial, conforme predito em Daniel 8:14. Nesse capítulo, então, nós encontramos a soberania de Deus. Deus dirige a história. Encontramos também a fidelidade às promessas. No contexto histórico, o fim do cativeiro babilônico, Daniel estuda Jeremias, a oração de arrependimento, de confissão, de busca de Deus para o perdão da nação. Gabriel traz a explicação profética, 70 semanas igual a 490 anos. O início começou em 457 a.C., 69 semanas chegam ao ano 27, no batismo de Jesus. No meio da última semana, no ano 31, Jesus é levado à cruz e é morto ali. No fim da semana, Estevão é apedrejado e morto, e a expansão da missão aos gentios. E os 2.300 anos, então, terminam em 1844, marco que a interpretação mostra associando ao início do juízo investigativo e da purificação do santuário celestial. Então, Daniel 9 revela a precisão das profecias e destaca Cristo como centro do plano da redenção. Que bênção! Que maravilha, queridos! Que maravilha! Este é o Deus maravilhoso, Deus de Daniel, o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe você. E nunca deixe faltar na sua casa o pão de cada dia. Vamos orar? Grande e poderoso Pai, muito obrigado pela revelação profética. Muito obrigado, Senhor, por esses ensinos sagrados do livro de Daniel. Tão claros. Basta, com humildade, buscarmos o poder do Espírito Santo para mergulharmos ali no conteúdo sagrado e, então, entendermos estas verdades. Abençoe cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que ele compreenda, e compreendendo, que ele tome uma posição ao lado desse Deus maravilhoso, Deus dos céus, o soberano Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus,
Amém. Daniel, um líder sábio, de espírito excelente, por inveja o acusaram, mesmo ele inocente. Deus viu quando o jogaram na cova dos leões e protegeu seu servo como já fez há milhões. Achei refúgio na palavra, nos profetas inspiração.